Resolução número 401, de 16 de junho de 2021. Dispõe sobre o desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares, e regulamenta o funcionamento de unidades de acessibilidade e inclusão. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o artigo 3º da Constituição Federal de 1988, que tem como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, o artigo 5º, caput, no qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à igualdade. Considerando o disposto no artigo 37, que trata dos princípios da administração pública, e o disposto no artigo 170, 6ª e 7ª, que cuida da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Considerando que a acessibilidade foi reconhecida na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, adotada em 13 de dezembro de 2006, por meio da Resolução número 61 de 106, durante a 61ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, como princípio e como direito, sendo também considerada garantia para o pleno e efetivo exercício de demais direitos. Considerando a ratificação pelo Estado brasileiro da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo com equivalência de emenda constitucional, por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008, com a devida promulgação pelo Decreto nº 6.949/2009. Considerando a Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e normativos correlatos. Considerando a Agenda 2030, que contempla os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, baseados nas dimensões do desenvolvimento sustentável, econômica, social, ambiental e institucional, de forma integrada, indivisível e transversal para o atingimento das metas associadas. Considerando que nos termos do novo Tratado de Direitos Humanos a deficiência é um contexto em evolução que resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras relativas às atitudes e ao meio ambiente que impedem a sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Considerando que a efetiva prestação de serviços públicos e de interesse público depende, no caso das pessoas com deficiência, da implementação de medidas que assegurem a ampla e irrestrita acessibilidade física, arquitetônica, comunicacional e atitudinal. Considerando a Resolução CNJ nº 343 de 2020, que institui condições especiais de trabalho a magistrados, AIS, e servidores, AIS, com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, ou que tenham dependentes legais nessas condições. Considerando os normativos que tratam de acessibilidade e inclusão arquitetônica, comunicacional, tecnológicas, ABNT-NBR 9050, ABNT-NBR 15290, ABNT-NBR 15599, ABNT-NBR 15610, ABNT-NBR 16.452, ABNT-NBR 16.537, ABNT-NBR-NM 313, 2007, ABNT-NBR 16.042, ABNT-NBR-NM 207, ABNT-NBR ISO 7176, ABNT-NBR ISO IEC IE 29119-1, ABNT-NBR ISO 9241, 171, MAG 3.1 e VAG 2.1, sem prejuízo a eventuais alterações e regulamentações supervenientes.
considerando as dimensões e parâmetros de acessibilidade consolidados na cartilha, como construir um ambiente acessível nas organizações públicas, elaborada pela Rede de Acessibilidade formada entre órgãos da Administração Pública Federal. Considerando a Resolução CNJ nº 332/2020, que viabilizou a implementação de mecanismos de inteligência artificial e de tecnologias análogas no âmbito judicial, a serem utilizados para a promoção de bem-estar e a prestação jurisdicional equitativa. Considerando a deliberação do plenário do CNJ no procedimento de ato normativo número 00038557.2021.2021.00.0000, na 332ª sessão ordinária, realizada em 8 de junho de 2021. Resolve. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. O desenvolvimento de diretrizes voltadas à acessibilidade e à inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares e ao funcionamento das unidades de acessibilidade e inclusão observarão o disposto nesta resolução. Artigo 2º. A fim de promover a igualdade, deverão ser adotadas, com urgência, medidas apropriadas para eliminar e prevenir quaisquer barreiras urbanísticas ou arquitetônicas, de mobiliários, de acesso aos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais ou tecnológicas. Parágrafo 1º. Devem ser garantidas às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida quantas adaptações ou tecnologias assistivas sejam necessárias para assegurar acessibilidade plena a espaços, informações e serviços, coibindo qualquer forma de discriminação por motivo de deficiência. Parágrafo 2º. É obrigatório efetivar a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos dos órgãos do Poder Judiciário às pessoas com deficiência, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Artigo 3º. Para os fins desta resolução, consideram-se: 1º, acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança, independência e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, e de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 2º, acompanhante, aquele, que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. 3º, atendente pessoal, pessoa, membro ou não da família que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. 4º, barreiras, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em a. Barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. B. Barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados. C. Barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transportes. D. Barreiras nas comunicações e na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. E. Barreiras atitudinais, atitudes ou comportamentos que impeçam ou
prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, e f. Barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Quinto, desenho universal, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Sexto, adaptação razoável, significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Sétimo, comunicação, forma de interação que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, legendagem ou estenotipia, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Oitavo, discriminação por motivo de deficiência, toda e qualquer diferenciação, exclusão ou restrição, por ação ou omissão, baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de direitos humanos, liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro, incluindo a recusa de adaptações necessárias e de fornecimento de tecnologias assistivas. Nono, órgãos do Poder Judiciário, conselhos e tribunais do Poder Judiciário. 10. Pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 11. Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso ou idosa, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso, a. 12. PLS-JUD, Sistema Informatizado de Sustentabilidade para recebimento de dados socioambientais e de acessibilidade e inclusão dos órgãos do Poder Judiciário. 13. Quadro de pessoal, magistrados, AIS, e servidores, AIS, efetivos, AIS. Requisitados, AIS, cedidos, AIS, e comissionados, AIS, sem vínculo. 14. Quadro auxiliar, estagiários, AIS, terceirizados, AIS, juízes, AIS. Leigos, AIS, trabalhadores, AIS, de serventias judiciais privatizadas, conciliadores, AIS, voluntários, AIS, e aprendizes. 15. Rota acessível, trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecte os ambientes externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida, podendo incorporar estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, pisos, corredores, escadas e rampas, entre outros, e 16. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Capítulo 2.
das disposições relacionadas a todas as pessoas com deficiência. Artigo 4º. Para promover a acessibilidade, o Poder Judiciário deverá, entre outras atividades, implementar: primeiro, o uso da língua brasileira de sinais, Libras, do Braille, da audiodescrição, da subtitulação, da comunicação aumentativa e alternativa, e de todos os demais meios, modos e formatos acessíveis de comunicação. Segundo, a nomeação de tradutor, e intérprete de Libras, sempre que figurar no processo pessoa com deficiência auditiva, escolhido dentre aqueles devidamente habilitados e aprovados em curso oficial de tradução e interpretação de Libras ou detentores do certificado de proficiência em Libras. Terceiro, a nomeação ou permissão de utilização de guia-intérprete, sempre que figurar no processo pessoa surdo-cega, qual deverá prestar compromisso. Quarto, a oferta de atendimento ao público em Libras. Quinto, recursos de tecnologia assistiva disponíveis para possibilitar à pessoa com deficiência o acesso universal, inclusive, aos portais da internet e intranet, ambientes virtuais de aprendizagem, sistemas judiciários e administrativos, adotando-se os princípios e as diretrizes internacionais de acessibilidade aplicáveis à implementação de sistemas e conteúdos na web. Sexto, recursos de acessibilidade nas comunicações televisionadas ou em vídeos no formato online. Sétimo, a adoção de todas as normas técnicas de acessibilidade na construção, na reforma, na locação, na ampliação ou na mudança de uso de edificações, primando-se pela adoção do desenho universal e garantindo-se as adaptações razoáveis. Oitavo, adaptações arquitetônicas e urbanísticas, observados os limites de sua competência, que permitam a acessibilidade e a livre movimentação, com independência e segurança, da pessoa com deficiência, tais como rampas, elevadores, vagas de estacionamento próximas aos locais de atendimento e acesso facilitado para a circulação de transporte público nos locais dos postos de trabalho e atendimento ao público, tendo como referência as normas vigentes. Nono, a adaptação de mobiliário adequado que atenda aos princípios do desenho universal e às necessidades das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 10. A adequação dos sistemas informatizados de tramitação processual dos órgãos do Poder Judiciário, a fim de que seja assegurado o andamento prioritário em todos os atos e diligências, nos processos judiciais e administrativos em que a pessoa com deficiência seja parte ou interessada. 11. Parcerias e cooperações com tribunais e outras instituições, nacionais ou internacionais. 12. Medidas de facilitação ao acesso e à obtenção de informações e certidões que tenham como objetivo constituir documentação necessária para instruir procedimentos, judiciais ou extrajudiciais, que busquem garantir a defesa de direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos de pessoas com deficiência. 13. A adequação de procedimentos judiciais que garantam a acessibilidade isonômica aos serviços da justiça e a prestação jurisdicional sem barreiras. Parágrafo 1º. A implementação de medidas que visem a promoção da acessibilidade e inclusão tem como premissas a adoção do desenho universal, como regra geral, e da adaptação razoável, quando justificável. Parágrafo 2º. Os serviços de tradutor, intérprete ou guia-intérprete de que tratam os incisos 2º e 3º, em qualquer hipótese, serão custeados pela administração dos órgãos, e poderão ser ofertados, inclusive, por meio de videoconferência, ou por outro recurso de tecnologia assistiva, de modo a garantir o pleno atendimento à pessoa com deficiência. Parágrafo 3º. É assegurado à pessoa acompanhada de cão de assistência o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todas as dependências dos edifícios e extensões do Poder Judiciário, observadas as condições impostas pela Lei nº 11.126/2005. Artigo 4º. Nos concursos do Poder Judiciário, é vedado o estabelecimento de qualquer espécie de cláusula de barreira para os candidatos enquadrados como
Pessoas com deficiência, bastando o alcance de nota 20% inferior à nota mínima estabelecida para aprovação dos candidatos da ampla concorrência, ou nota 6,0 para os concursos da magistratura, para que sejam admitidos nas fases subsequentes. Incluído pela Resolução número 549, de 18 de março de 2024. Artigo 5º. As aplicações, microserviços e soluções de tecnologia a serem compartilhados na plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, PDPJ-BR devem observar os conceitos e padrões internacionais de acessibilidade aplicáveis à implementação de sistemas e conteúdos na web, conforme previsão do inciso 10, artigo 4º, da Resolução CNJ nº 335 de 2020. Artigo 6º. É obrigatória, em áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, a reserva de vagas para veículos que transportem pessoas com deficiência e com comprometimento de mobilidade, equivalente a 2% do total de vagas, garantida, no mínimo, 1 vaga, em áreas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes. Parágrafo 1º. Os veículos estacionados nas vagas reservadas de que trata o caput deste artigo devem exibir, em local de ampla visibilidade, a credencial de beneficiário, a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e condições de uso. Parágrafo 2º. Os órgãos do Poder Judiciário adotarão medidas junto aos órgãos públicos locais competentes para disponibilização, em vias públicas onde estão localizadas as suas edificações, da reserva de vagas acessíveis que permitam a livre circulação e o acesso de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Parágrafo 3º. Quando todas as vagas reservadas disponíveis estiverem ocupadas, a administração deve agir, na medida do possível, para viabilizar o acesso do usuário com deficiência às suas dependências. Parágrafo 4º. Os órgãos do Poder Judiciário deverão promover todos os esforços possíveis para reservar, em localização mais próxima ao acesso à sua edificação, área de embarque e desembarque que permita a parada de veículo que transporte pessoa com deficiência e que possua mobilidade reduzida, por tempo estritamente necessário à prestação de auxílio ao deslocamento do passageiro com deficiência até o interior da edificação. Artigo 7º. A formulação, a implementação e a manutenção das ações de acessibilidade e inclusão atenderão às seguintes premissas básicas. Primeiro, eleição de prioridades e elaboração de cronograma para implementação de ações, com previsão orçamentária em conformidade com o Plano Anual de Compras e Contratações do órgão. Segundo, planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos, e terceiro, monitoramento e avaliação das ações implementadas. Artigo 8º. Em contratos que envolvam atendimento ao público, devem estar previstos no instrumento de contratação postos de trabalho a serem ocupados por pessoas aptas em comunicação em libras. Artigo 9º. Cada órgão do Poder Judiciário deverá dispor de, pelo menos, 5% de servidores, com capacitação básica em libras, nos termos do Decreto nº 9.656, 2018. Artigo 10. Os contratos de terceirização firmados no âmbito do Poder Judiciário devem conter cláusula que preveja a comprovação periódica do cumprimento da política de empregabilidade estabelecida no artigo 93 da Lei nº 8.213, 1991. Artigo 11. Os órgãos deverão firmar convênio, parceria ou contrato visando a oferta de profissionais para atuação e auxílio ao pleno atendimento da pessoa com deficiência. Artigo 12. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo, com a finalidade de: primeiro, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Segundo, disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas.
Terceiro, acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. E quarto, tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos, em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências. Parágrafo único. Os direitos previstos neste artigo são extensivos a acompanhante da pessoa com deficiência ou a sua, atendente pessoal, exceto quanto ao disposto no inciso 4º deste artigo. Artigo 12-A. As servidores, com deficiência poderão solicitar a inclusão dos símbolos internacionais de acessibilidade em suas carteiras de identidade funcional, conforme modelo previsto Decreto nº 10.977, 2022. Incluído pela Resolução número 537, de 13 de dezembro de 2023. Capítulo 3º. Da inclusão e do acompanhamento profissional da pessoa com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e nos seus serviços auxiliares. Artigo 13. A avaliação da deficiência de servidores, e magistrados, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará: primeiro, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Segundo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Terceiro, a limitação no desempenho de atividades e os riscos psicossociais no exercício do trabalho. E quarto, a restrição de participação em determinadas atividades. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência será realizada a cada 5 anos ou a pedido do interessado. Parágrafo 2º. Se a deficiência do servidor for de caráter permanente, a periodicidade da avaliação prevista no parágrafo 1º deste artigo poderá ser estendida, a critério da equipe multidisciplinar, podendo, inclusive, ser dispensada. Parágrafo 3º. A avaliação da deficiência do servidor poderá ser utilizada para fins de concessão de condições especiais de trabalho, nos termos do que dispõe a Resolução CNJ nº 343 de 2020. Parágrafo 4º. Os integrantes da equipe multidisciplinar de que trata o caput deste artigo deverão possuir capacitação específica para prestar o atendimento biopsicossocial à pessoa com deficiência. Artigo 14. Cada órgão do Poder Judiciário deve manter cadastro dos profissionais com deficiência, integrantes dos respectivos quadros de pessoal e auxiliar. Parágrafo 1º. O cadastro tratado no caput deste artigo deve especificar a deficiência, as necessidades de adaptação e acessibilidade e as dificuldades particulares de cada pessoa com deficiência. Parágrafo 2º. A atualização do cadastro deve ser permanente, devendo ocorrer uma revisão detalhada, no mínimo, uma vez ao ano. Parágrafo 3º. Na revisão anual de que trata o parágrafo 2º deste artigo, cada pessoa com deficiência dos quadros de pessoal e auxiliar deve ser consultada sobre a existência de possíveis sugestões ou adaptações referentes à sua plena inclusão no ambiente de trabalho. Artigo 15. A Unidade de Gestão de Pessoas, em parceria com as áreas de saúde e a Unidade de Acessibilidade e Inclusão, na medida de suas respectivas atribuições, devem garantir acompanhamento funcional a servidores, com deficiência, com o objetivo de promover as avaliações e as adaptações necessárias ao exercício de suas atribuições de modo compatível com as suas deficiências. Parágrafo único. As unidades de que tratam o caput deste artigo devem possuir servidores, com capacitação específica para o desenvolvimento do pleno atendimento à pessoa com deficiência. Artigo 16. O acompanhamento do desempenho da pessoa com deficiência do quadro de pessoal se dará, entre outros, por meio de entrevista para verificar características da localização e acesso ao trabalho, as condições de trabalho, organização da jornada, valorização, desenvolvimento e ascensão profissional. Parágrafo 1º. O gestor de unidade,
quando necessário, prestará informações acerca da adequação funcional do servidor com deficiência às suas tarefas e posto de trabalho, bem como será notificado acerca de restrições e necessidades específicas, devendo adotar as providências cabíveis que são de sua responsabilidade. Parágrafo 2º. O acompanhamento funcional de pessoa com deficiência do quadro auxiliar será dado conforme previsão do instrumento contratual, cabendo ao órgão da administração pública promover as adaptações no ambiente de trabalho e fornecer os recursos de acessibilidade necessários ao pleno desempenho de suas atividades. Artigo 17. As magistrados, e servidores, do Poder Judiciário devem ser capacitados, nos temas relativos a acolhimento, direitos, atendimento e cotidiano de pessoas com deficiência. Parágrafo 1º. As atividades de ambientação de novos servidores, e, quando couber, de colaboradores, do quadro auxiliar, devem difundir ações de acessibilidade e inclusão, de modo a consolidar comportamentos positivos em relação ao tema. Parágrafo 2º. A capacitação de que trata o caput deste artigo deverá compor, em caráter obrigatório, o Programa de Desenvolvimento de Líderes do órgão. Artigo 18. Deverão ser promovidas ações de sensibilização sobre os temas de que trata o caput do artigo 17 desta resolução, com o objetivo de fomentar maior conscientização e mudanças atitudinais que favoreçam a ampliação da acessibilidade e inclusão no Poder Judiciário. Artigo 19. Os órgãos do Poder Judiciário devem manter em seus quadros profissionais da área de engenharia, arquitetura, tecnologia da informação, cerimonial e eventos, e comunicação social capacitados, em normas e padrões de acessibilidade, e na aplicação de tecnologias assistivas, para oferecer pleno atendimento ao público de pessoas com deficiência e assessorar o planejamento, a implementação e o monitoramento de ações que visem ao cumprimento desta resolução. Artigo 20. A administração deve reservar 2% do total de vagas disponíveis em estacionamento interno a pessoas com deficiência que possuam comprometimento de mobilidade, em localidade mais próxima aos acessos à edificação, garantida, no mínimo, uma vaga devidamente sinalizada. Parágrafo 1º. Além da reserva de vaga prevista no caput deste artigo, salvo por absoluta limitação de espaço físico ou outra devidamente fundamentada, a administração deverá providenciar a reserva prioritária de vaga em estacionamento interno de caráter coletivo, em localidade mais próxima ao respectivo local de trabalho, a veículos, devidamente credenciados por órgão de trânsito, de todas as pessoas do quadro de pessoal e do quadro auxiliar do órgão que possuam deficiência com comprometimento de mobilidade. Parágrafo 2º. O caminho existente entre a vaga do estacionamento interno e o local de trabalho não deve conter qualquer tipo de barreira que impossibilite ou mesmo dificulte o seu acesso. Parágrafo 3º. Para auxílio no desembarque e no deslocamento até o local de trabalho, a vaga tratada no caput deste artigo também poderá ser utilizada pelo acompanhante da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida integrante dos quadros de pessoal ou auxiliar do órgão. Parágrafo 4º. Acompanhante de que trata o parágrafo 3º deste artigo deverá observar as normas de segurança do órgão do Poder Judiciário. Artigo 21. Os órgãos do Poder Judiciário devem garantir ambientes de trabalho acessíveis, inclusivos e seguros a todas as pessoas. Parágrafo único. Devem ser garantidos às pessoas com deficiência recursos de segurança compatíveis com os padrões de acessibilidade e inclusão, e a localização mais adequada de forma a facilitar o livre acesso à área externa em caso de urgência. Capítulo 4. Da Unidade da Comissão de Acessibilidade e Inclusão e suas competências. Seção 1ª. Das Unidades de Acessibilidade e Inclusão. Artigo 22. A Unidade de Acessibilidade e Inclusão deve ter caráter permanente para assessorar o planejamento, a implementação e o monitoramento de ações que visem ao cumprimento desta resolução. Parágrafo 1º.
a unidade de acessibilidade e inclusão deve, preferencialmente, ser subordinada diretamente à presidência, à secretaria-geral, ou à diretoria-geral do órgão do Poder Judiciário. Parágrafo 2º. A unidade de acessibilidade e inclusão deve contar com integrantes em número compatível com a necessidade de execução e acompanhamento tempestivo das ações pertinentes à sua área de atuação, vedada a composição por servidor, único, Parágrafo 3º. As servidores, incumbidos, pela unidade de acessibilidade e inclusão desempenharão as suas atribuições concomitantemente com as de seus respectivos cargos. Parágrafo 4º. As servidores, incumbidos, pela unidade de acessibilidade e inclusão deverão ser continuamente capacitados, com vista à obtenção de conhecimento técnico e habilidades necessárias ao desenvolvimento satisfatório do tema. Artigo 23. São competências da Unidade de Acessibilidade e Inclusão: 1º, propor, coordenar e, no que couber, implementar planos, programas, projetos e ações voltados à promoção de acessibilidade e inclusão, e à oferta de suporte biopsicossocial e institucional à pessoa com deficiência. 2º, auxiliar no desenvolvimento de ações e no atendimento de demandas oriundas da Comissão de Acessibilidade e Inclusão. 3º, propor ações de sensibilização e capacitação do quadro de pessoal e, no que couber, do quadro auxiliar, a fim de promover conscientização e promoção de direitos, e o atendimento adequado às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 4º, monitorar as ações das unidades responsáveis pelos indicadores constantes do anexo desta resolução. 5º, participar do acompanhamento funcional dos servidores com deficiência. 6º, prestar as informações referentes aos indicadores constantes do anexo desta resolução, e 7º, elaborar relatório anual acerca das ações desenvolvidas para a promoção da acessibilidade e inclusão no órgão. Artigo 24. A Unidade de Acessibilidade e Inclusão deve buscar, incentivar e promover parcerias eficazes com outros tribunais, conselhos, entidades sem fins lucrativos e com a sociedade civil, com foco na acessibilidade e na inclusão, a fim de compartilhar experiências e estratégias, possibilitando a atualização de assuntos relacionados ao tema. Seção 2ª. Da Comissão de Acessibilidade e Inclusão. Artigo 25. A Comissão de Acessibilidade e Inclusão, de caráter permanente e multidisciplinar, será presidida por magistrado, e composta, necessariamente, por servidores, das áreas de acessibilidade e inclusão, sustentabilidade, gestão estratégica, engenharia ou arquitetura, gestão de pessoas e tecnologia da informação. Parágrafo único. A comissão prevista no caput deste artigo deverá ser composta por integrantes com e sem deficiência, garantindo, tanto quanto possível, a representação das múltiplas formas de deficiências existentes. Artigo 26. São competências da Comissão de Acessibilidade e Inclusão: 1º, propor, orientar e acompanhar em nível estratégico as ações de acessibilidade e inclusão voltadas à eliminação de quaisquer formas de discriminação e à remoção de barreiras de qualquer natureza que dificultem o acesso autônomo e seguro às instalações e aos serviços do órgão por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 2º, propor à presidência do órgão a edição ou alteração de normas, orientações que disponham, parcial ou integralmente, sobre matéria da área de atuação da comissão e 3º, aprovar relatório anual de atuação da comissão acerca da promoção da acessibilidade e inclusão no órgão. Capítulo 5º. Disposições finais. Artigo 27. Os órgãos do Poder Judiciário poderão cadastrar ações de sucesso de acessibilidade e inclusão, que resultaram em impacto positivo quanto a aspectos ambientais,
econômicos, sociais e culturais, no portal CNJ de Boas Práticas do Poder Judiciário, conforme regulamento previsto na Portaria CNJ no 140/2019. Artigo 28. O disposto nesta resolução aplica-se, no que couber, aos órgãos seccionais da Justiça Federal. Artigo 29. Para fins de elaboração do balanço da sustentabilidade do Poder Judiciário, os órgãos do Poder Judiciário devem observar os indicadores de desempenho constantes do anexo desta resolução. Artigo 30. O CNJ disponibilizará aos órgãos do Poder Judiciário acesso ao PLS-JUD para prestarem as informações referentes aos indicadores constantes do anexo desta resolução, com o objetivo de padronizar o envio e o recebimento de dados e facilitar a análise dos indicadores que comporão o balanço da sustentabilidade do Poder Judiciário. Artigo 31. Aplicam-se a magistrados, AIS, e servidores, AIS, com deficiências normas sobre condições especiais de trabalho estabelecidas na Resolução CNJ no 343/2020. Artigo 32. O anexo desta resolução poderá ser alterado por ato do presidente do CNJ. Artigo 33. O Departamento de Pesquisas Judiciárias, DPJ, realizará pesquisa aprofundada para o estabelecimento de diagnóstico sobre o nível de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário, abrangendo, para além dos indicadores previstos no anexo desta resolução, as seguintes dimensões. Primeiro, gestão de acessibilidade e inclusão. Segundo, acessibilidade em serviços. Terceiro, acessibilidade comunicacional. Quarto, acessibilidade tecnológica. E quinto, acessibilidade arquitetônica e urbanística. Artigo 34. Fica revogada a Resolução CNJ nº 230/2016. Artigo 35. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.